Então, eu vou reiniciar esperando então que agora corra melhor do que há pouco. Então, rapidamente, portanto, a Lidl, como sabem, é especializada na edição de materiais de português de língua estrangeira há quase 34 anos. Temos um vasto catálogo que poderão consultar online ou através do link que irei enviar também para a coordenação. E hoje trago-vos aqui algumas novidades que resolvi destacar para esta sessão, estando também disponível para falar convosco sobre quaisquer outros livros que entendam conveniente hoje ou numa outra ocasião. O primeiro livro que quero destacar é o projeto Na Crista da Onda, que vocês conhecem e que usam já aí na Venezuela, um projeto de Estado e destinado a jovens e adolescentes, utilizado um pouco por todo o mundo, em que nós publicámos há uns anos uma versão que incluía o material do aluno, o manual do aluno e o caderno de exercícios, tudo no mesmo volume, e este ano, na verdade, não foi o ano passado, foi este, no início deste ano, disponibilizámos uma versão em que separámos o caderno de exercícios do livro do aluno, do manual do aluno. Esta é a única alteração que existe no material, é uma opção pedagógica, portanto o professor pode continuar a usar a apresentação integrada, que é a que está neste momento no ecrã no lado direito, e tem os exercícios dentro do livro do aluno, ou utilizar a nova apresentação em que separamos o caderno de exercícios do manual do aluno. É simplesmente uma opção pedagógica. Além disso, também gostaria de salientar que nós estamos a disponibilizar cada vez mais materiais complementares de apoio aos professores, de modo a ajudar-vos no vosso dia-a-dia. E no caso do material Na Crista da Onda, temos neste momento disponível planificações de aula em formato editável, de modo a que possam adaptá-la ao vosso programa e à vossa realidade. Também algumas atividades extra, com as respectivas soluções, e testes de nível, de modo a poderem ir avaliando a progressão dos vossos alunos e também a perceber se os alunos estão preparados para passar para o passo seguinte, para o nível seguinte. Isto é um conjunto de materiais que está disponível para o Crista da Onda, mas, por exemplo, outro projeto que também conhecem, o Português em Foco, também tem estes materiais e outros disponíveis para o professor. Portanto, é importante que acedam à ficha do livro do professor de cada um dos materiais, pelo menos destes mais recentes que estão a utilizar, de modo a verem se está disponível para download, se estão disponíveis para download este tipo de materiais, ok? Através do nosso website, na fichinha do livro do professor. E, portanto, este projeto já conhecem bem, creio que não é necessário estar-vos a dar mais explicações. De qualquer modo, se algum dos presentes agora ou após a apresentação quiser colocar algumas questões, como já referi, estou completamente ao dispor. Em termos de novos métodos, a Lidl este ano começou a publicar um novo material para uma faixa etária, sensivelmente a mesma faixa etária do Crista da Onda, portanto será uma outra opção para este tipo de alunos. O projeto chama-se Amigos pelo Mundo, já temos aqui disponível o A1. É um método completamente diferente na medida em que ele foi criado por professoras que têm experiência de ensino em realidades muito diversas. Na Suíça, em França, nos Estados Unidos, no Canadá, na Alemanha, em Espanha, e, portanto, nós num só material as autoras tentaram reportar todas estas realidades, todas estas diferenças que existem no ensino nestas realidades, diferenças de ascendências, diferenças de contexto, para trazer um método diversificado, um método que realmente é dinâmico e pode ser utilizado em diversos contextos, esperamos nós, com muito sucesso. É composto por um livro do aluno, um caderno de exercícios e um livro do professor. O livro do professor já está disponível, mas existe apenas em e-book. Terão que nos solicitar os códigos de acesso. Este material segue o programa do Camões e o ESR, como é habitual. Neste primeiro nível, o material inclui mais de 500 exercícios e atividades e mais de 50 faixas áudio, portanto o objetivo não é necessariamente o professor pôr os alunos a fazer todos os exercícios, mas bem mais o professor poder
encaminhar os alunos para os exercícios em função das suas dificuldades, em função das suas características, e ter neste material uma panóplia muito grande de conteúdos para trabalhar consoante o tempo horário que tem disponível. Já sabemos que é normal os professores utilizarem também outros materiais para além dos métodos, isso é salutar, nós próprios temos, como sabem, uma panóplia muito grande de materiais complementares. No entanto, caso prefiram utilizar só um método, aqui tem uma panóplia mesmo muito grande de exercícios que serão certamente suficientes para a maioria das cargas horárias que existem de português. Mostrando-vos um pouco do conteúdo, portanto, o material é todo feito com base em personagens lusodescendentes que vivem em países com muitas comunidades portuguesas, e cada personagem vai mostrando um bocadinho do país ou da cidade onde vive atualmente, mas também da sua cidade de origem, onde estão muitas vezes os seus familiares, etc. Por exemplo, aqui é o exemplo da Beatriz. Não, a mãe é de Espinho e o pai é do sul do país, portanto, ela vai fazendo a ligação entre a cidade de Hamburgo, onde mora hoje, e a cidade onde os pais, de origem, onde os pais estão. Vai sempre, então, o livro trazendo não só o ensino da língua, mas também a cultura portuguesa e de outros países da CPLP, porque algumas das personagens têm familiares ou amigos noutros países da CPLP e não apenas em Portugal. Portanto, é um livro realmente muito dinâmico, promove a interculturalidade e a heterogeneidade em sala de aula, que todos temos muito e cada vez mais hoje em dia. O livro tem também, ao longo de toda a obra, muitas chamadas de atenção, que pretendem destacar questões específicas relacionadas com a língua ou com a gramática, portanto, chamar a atenção e ajudar naquelas principais dificuldades que os alunos habitualmente têm. E também a oralidade está muito presente, portanto, conforme eu referi, há mais de 50 faixas áudios feitas de propósito para este material e, portanto, o treino de oralidade está também muito presente. Esta é uma secção, agora é a tua vez, é uma secção que inclui muitas atividades, também tem como objetivo pôr os alunos a trabalhar em conjunto, pôr os alunos a apresentar o trabalho que fizeram, ou a investigação que fizeram, e claro, permitir treinar os seus conhecimentos. Também são secções que ajudam os professores, por exemplo, numa sala de aula, quando tem alunos que andam em ritmos diferentes, então um grupo de alunos pode estar a fazer autonomamente um exercício destes, enquanto o professor, por exemplo, está a explicar a outros que eventualmente possam ter mais dificuldade ainda na matéria anterior. Portanto, o livro permite esta dinâmica e tem algumas secções que ajudam particularmente nessa dinâmica. Também uma secção cultural, sabias que mais uma vez põe em contraste os tais vários países que estão aqui retratados nesta obra. A secção projeto, portanto, cada unidade termina sempre com um projeto, que aqui tem como objetivo os alunos, mais uma vez, investigarem, fazerem trabalhos de grupo, ou fazerem trabalhos a par e depois promover o diálogo entre eles e dentro da sala de aula, para que eles possam apresentar o que estiveram a estudar, não é, aos seus colegas. Além do livro do aluno, tem, como eu referia, o caderno de exercícios, que promove um conjunto de outras tarefas sempre em articulação com a unidade do livro do aluno, e também o livro do professor, que além das propostas habituais, das abordagens pedagógicas habituais, tem também testes de conhecimento e uma coisa muito importante, que é um modelo de teste de preparação para o exame de certificação de aprendizagem do Camões. Como sabem, o Camões está também a promover bastante a realização dos exames e, como tal, este livro apresenta já um exemplo, um contexto real, para que os alunos possam preparar-se especificamente para a prova que irão eventualmente fazer no final do ano. Facto, tem experiência de ensino em muitos países, foi criado por professores no terreno, portanto, estes professores têm dado aulas, estão maioritariamente ainda a dar aulas, aliás, estão todos ainda a dar aulas, e, portanto, é um método criado por quem está
no dia-a-dia da presença de alunos. A interculturalidade e a ligação aos países de língua portuguesa estão também muito presentes. Como referi no início, mais de 500 exercícios e atividades e mais de 50 áudios. Creio que todos sabem que neste momento os nossos ficheiros áudios estão todos disponíveis para download através do nosso website. Portanto, nesse caso, na ficha do livro do aluno, é só aceder à ficha e na área de downloads têm os materiais áudio disponíveis. O segundo método sobre o qual vos venho falar ainda não está disponível. Vai ficar disponível agora durante o mês de janeiro de 2023. É um novo método para um público adulto e jovem adulto. E uma das autoras é a autora do Português 21, a professora Ana Tavares. A outra autora é a professora Sofia Rente, também autora da Lidl já há bastante tempo e com muita experiência de ensino. É um método que na sua base veio beber tudo aquilo que os professores gostavam do Português 21, mas não é uma nova edição do Português 21. Tem temas atuais, desafiantes, completamente diferentes do material anterior. Tem um material audiovisual muito rico, portanto, neste caso, além dos áudios, vamos também ter vídeos que podem ser documentários ou vídeos de situações reais, todos eles criados propositadamente para este material com atores, portanto, são preparados para este nível de ensino e, claro, esta faixa etária. É baseado na vastíssima experiência das suas autoras e, claro, também com o aporte que nós, e com a nossa experiência destes anos todos temos e com o feedback também que os professores nos vão dando no terreno e que permitem que os materiais também evoluam e possam ir cada vez mais ao encontro de todos vós. O nível A1, portanto, estará preparado para mais de 100 horas de trabalho, mais de 580 exercícios e atividades, e o material de audiovisual são 120, entre faixas áudio e vídeos originais, portanto terão uma panóplia muito grande de material audiovisual para trabalhar com os vossos alunos. Eu tenho aqui, são umas maquetes, nos slides irei mostrar-vos o interior, algumas páginas do interior, também no nosso website. Já tem disponível uma unidade de exemplo. Normalmente nós temos sempre uma unidade de exemplo de cada material e, portanto, este não é exceção e tem também já lá disponível. Esta é uma parte do índice, portanto, para vos mostrar que em cada unidade têm os conteúdos distribuídos pelas competências, portanto, comunicativas, lexicais e gramaticais. O índice apresenta logo as competências que estão a ser trabalhadas e depois, na página de entrada de cada unidade, tem também novamente essas competências referidas para que o professor possa também fazer a sua planificação. No final de cada unidade vão ter uma atividade final, no fundo, que conjuga todos os tópicos lecionados nessa unidade, e também existe sempre uma área para treino de pronúncia, ortografia e acentuação e um apêndice gramatical. O apêndice gramatical é sempre uma zona azulinha que vão encontrar no vosso método e que permite não só fazer a suma do que foi lecionado naquela unidade, mas também mais à frente, quando os alunos tiverem alguma dúvida de um tópico gramatical que foi lecionado de uma unidade anterior, em vez de estarem à procura no meio da unidade, poderão vir a estas folhas azuis de 2 em 2 unidades. Peço desculpa, surgem 2 secções, portanto, 3 secções, a ponto de situação, que é uma unidade que permite fazer uma revisão, pretende fazer uma revisão dos conteúdos relacionados nas unidades anteriores, o mundo do trabalho, que traz temas relacionados com a atividade profissional, e o mundo português, que traz a lusofonia para dentro deste novo material. Portanto, a estrutura de cada unidade é sempre a mesma. Existe a identificação dos conteúdos a trabalhar, tanto tal como no índice.
Existe depois uma secção que faz uma primeira abordagem aos conteúdos e depois exercícios de tipologia variada e sempre adaptada a cada contexto. Poderão já começar a ver ali do lado esquerdo a componente audiovisual a aparecer, que é bastante rica neste material, e a gramática é sempre contextualizada, portanto, além da esquematização da gramática, temos sempre exemplos de aplicação, de modo aos alunos perceberem o contexto em que cada tópico gramatical é utilizado. Como eu referia, portanto, além dos áudios, que já são habituais nos nossos materiais, este português a valer irá ter também vídeos documentários ou vídeos de situações reais. Vou-vos passar aqui uma pequena amostra de um dos vídeos. O Porto é a segunda maior cidade de Portugal, com cerca de 200... Já percebi que estão a ouvir, mas não estão a ver, pois não? Não. Pois, há pouco também aconteceu isso. Eu vou aqui resolver, espero eu, essa situação. Pensava que já tinha sido ultrapassada, mas pelos vistos ainda não foi. Agora estão a ver, não estão? Ok, vou passar Sim, então. agora sim. Perfeito. Agora sim. O Porto é a segunda maior cidade de Portugal, com cerca de 215 mil habitantes. Situada no norte do país, o Porto fica junto ao Oceano Atlântico e na foz do Rio Douro. É uma cidade muito antiga, com muitos edifícios históricos. No centro histórico ficam a Sé, a Torre dos Clérigos, o Palácio da Bolsa, a Estação de São Bento e muitas igrejas antigas. Muitos turistas também visitam a Livraria Lelo, que existe desde 1906. O Mercado do Bolhão é um mercado com mais de 100 anos, onde podemos comprar uma grande variedade de frutas, legumes, peixes, queijos e muitos... Portanto, como veem, este é um exemplo de documentário. Tem a parte oral, claro, e depois há uma parte escrita, portanto, algumas palavras são escritas, ainda não muitas, estamos a falar do nível A1, portanto, todos os vídeos são relativamente simples. Claro que à medida que as unidades vão progredindo, ali estamos a falar da unidade 5, já assim um bocadinho mais no meio do livro, mas à medida que as unidades vão avançando, claro que é normal que os componentes audiovisuais também sejam um pouquinho mais complexos, mas mesmo assim trata-se de um A1, portanto não poderão ter um conteúdo muito complexo. Os vídeos vão ser trabalhados, portanto, ao longo do material, além do que existe, do que vai existir no material físico, nós iremos depois disponibilizar para os professores outras opções de trabalho com os mesmos vídeos. Portanto, os vídeos podem ser explorados, como imaginam, de diversas formas. Aliás, vocês próprios podem também encontrar outras formas de explorar os vídeos, mas nós também iremos depois disponibilizar mais algumas ideias para poderem aproveitar o mesmo material para trabalhar de outra forma, uma vez que num manual também não se pode incluir absolutamente tudo, senão ficava um tijolinho para os alunos e ninguém, claro, que quer assustá-los, não é? Portanto, o que mais vos pode... agora é preciso que... Ok, já está. Portanto, como eu dizia, no final de cada unidade temos sempre a atividade final, uma área para trabalhar a acentuação, a pronúncia e a ortografia. Portanto, como podem ver, sempre a componente audiovisual presente, sempre que necessário, e o apêndice gramatical. De duas em duas. Temos o ponto de situação, como revisão, o mundo do trabalho e o mundo. Além do livro do aluno, este projeto tem também um caderno de exercícios com testes. Este caderno de exercícios tem uma particularidade, além de ter muitos testes, daí se chamar caderno de exercícios com testes,
portanto tem vários testes rápidos de revisão. Além disso, as fichas estão organizadas por conteúdo, ou seja, em vez de apenas organizarmos os exercícios de acordo em linha com o seguimento da unidade, no caderno de exercícios, os exercícios estão organizados por tema. Por exemplo, aqui tenho proposição com mais pronome pessoal, e então todos os exercícios que estão por baixo desta chancela, digamos, desta designação, têm a ver com a preposição com e o pronome mais o pronome pessoal. Aqui anteriormente tinha a preposição de e em, e então todos os exercícios que estão abaixo são para treinar a preposição de e em. O que é que isto permite? Entre outros, alunos que tenham dificuldades concretas nesta ou naquela temática, os professores podem pedir para fazer aquela pool de exercícios, e outros que tenham mais facilidade nesta, mas mais dificuldade noutra, irão fazer outra. Por exemplo, verbo ser e estar, também a mesma situação, portanto, organizado por conteúdo. Os testes rápidos, claro, conjugam tudo, não têm esta organização diferente. São contexto real. O livro do professor, portanto, terá o guião por unidade, as atividades complementares, as soluções e depois um teste final de nível para perceber se os alunos estão prontos para passar para o próximo nível, para o próximo manual. Estas são as novidades de métodos que vos trouxe hoje. Além dos métodos, como referi no início, trouxe-vos também informação de alguns materiais complementares. Portanto, uma das áreas em que a Lidl tem apostado dentro dos materiais complementares são as leituras. Portanto, temos disponível a coleção Contos com Nível já com o A1, A2, B1 e B2. Temos disponível o quiosque literário, temos disponível histórias de bolso, entre outros materiais, por exemplo, a coleção Ler ou os clássicos adaptados. E publicámos este ano o primeiro nível de uma nova coleção que se chama Histórias do Mundo, e que são livros de histórias, a mesma abordagem do Contos com Nível, o mesmo estilo do Contos com Nível. Uma das autoras, inclusivamente, é a autora do Contos com Nível, Ana Sousa Martins, mas é para trabalhar com crianças mais pequenas. E além de permitir trabalhar com crianças mais pequenas devido às histórias que o livro contém, que são histórias infantis, como, por exemplo, O Patinho Feio, O Capuchinho Vermelho, O Príncipe Sapo, A História da Carochinha, O Gato das Botas. Portanto, além de permitir trabalhar com crianças mais pequenas, este livro tem áudio, todos os contos estão em versão áudio, e não só os contos estão em áudio, como também os exercícios estão em áudio. Ou seja, se quiserem, por exemplo, que um aluno leia o conto e depois ouça as perguntas para responder, em vez de ler as perguntas para responder, é possível. Se quiserem, por exemplo, que o aluno ouça o conto e depois leia as perguntas para responder, também é possível. Ou podem fazer em simultâneo, até porque quando o aluno começa, ainda terá, em princípio, um grau baixo de português, embora acredito que possa haver um bocadinho mais facilidade para os alunos na Venezuela, pela proximidade das nossas línguas, em compreender o português, mas mesmo assim podem ouvir e ler ao mesmo tempo, e isso facilita também a aprendizagem. Portanto, tal como Contos com Nível, este livro estas são as histórias, as 17 histórias que inclui este primeiro nível A1, portanto, como eu referi, as histórias infantis, e, portanto, permite trabalhar com os mais novos. Acredito que os mais velhos acabem por gostar também, porque todos nós gostamos bastante destas histórias ao longo da vida. Mas, portanto, à semelhança do que acontece com o Contos com Nível, o livro tem a história, tem a explicação das palavras mais difíceis, ou escrita ou com imagens, sempre que foi considerado necessário. E depois tem a tal versão áudio, que vos permite fazer toda esta dinâmica, toda esta panóplia diferenciada de exercícios e de utilização deste mesmo conteúdo.
O que as autoras recomendam é que utilizem os contos sequencialmente, devido a ir aumentando um pouco o grau de complexidade, embora estejamos no nível A1. E depois temos os nossos exercícios, como é habitual, exercícios variados para, no fundo, os alunos podermos perceber se os alunos estão a entender a história, estão a entender o contexto e poderem também utilizar estes materiais como treino e consolidação. As soluções estão no final do livro, como é habitual também neste tipo de materiais complementares. E além para a leitura, temos também os livros de exercícios, que é outra linha que a Lidl também tem apostado bastante desde sempre. Portanto, o ano passado, em 2021, nós criámos uma nova coleção dentro da nossa oferta de livros de exercícios, em que publicámos o Proposições em Ação e os Verbos no Passado. Esta coleção teve como objetivo começar pelos tópicos que normalmente os alunos têm mais dificuldade. Então, começámos pelas proposições e pelos verbos no passado. Este ano, publicámos os primeiros 2 volumes do Compreensão Oral dentro desta coleção, portanto, para o nível A e para o nível B. Agora, no início do ano, portanto, fim de janeiro, início de fevereiro, iremos publicar o C. Estes livros seguem a mesma linha portanto, de proposições e do guia de verbos, destinam-se a adultos e jovens adultos, conforme o volume em si pode ser desde o A1 até ao C1, e cada um deles tem pelo menos 100 exercícios áudio por volume. Estes da compreensão têm a 100, depois dentro dos verbos e das preposições têm um bocadinho mais. Portanto, começa sempre, portanto, cada tópico começa com uma pequena preparação, com uma pequena explicação, introdução ao tema que se vai trabalhar, e depois exercícios. E é mesmo necessário ter o áudio para fazer pelo menos alguns dos exercícios. Não conseguem usar este material, pelo menos na sua íntegra, sem a componente áudio. Mas como veem, portanto, primeiro tem a preparação e os exercícios, aqui vem uma nova preparação e depois seguir-se-á um novo conjunto de exercícios. Que tipo de exercícios podemos ter? Verdadeiro ou falso, frases para completar, perguntas de interpretação, portanto, uma diversidade de exercícios disponíveis para cada conteúdo. No caso do A1 A2, temos também os atos de fala, portanto, que é uma componente muito importante sempre que estamos a falar de níveis iniciais. E pronto, são estas as novidades que selecionei para vos falar hoje. Portanto, como referi no início, o catálogo naturalmente que vai muito além deste pequeno grupo de conteúdos que hoje vos apresentei. No entanto, estes são os destaques do ano 2021. Também publicámos um outro livro, um outro método de português para negócios, mas uma vez que não é uma área onde os professores presentes se dediquem, não trouxe para aqui hoje, mas existe, há sempre alguns livros, alguns materiais para fins específicos que nós vamos publicando, nem sempre apresentamos nestes contextos porque não fazem tanto sentido. No entanto, se tiverem alguma necessidade particular, não deixem mais uma vez de eventualmente nos perguntar ou de consultarem o catálogo ou de tentarem explorar se existe, porque nós nestas sessões não conseguiríamos falar de tudo, mas depois ficaria-me tudo mais, então trazemos os destaques principais e depois situações mais específicas podemos trabalhar convosco um para um, sempre que quiser. Também existe dentro do nosso catálogo, por exemplo, temos agora uma marca que está a publicar livros de literatura infantil-juvenil, que também não são PLE, mas são livros, portanto, para crianças, que têm chamado também bastante a atenção aqui em alguns encontros ligados à língua portuguesa, porque são livros que têm um fim por trás, são livros que permitem ajudar as crianças a trabalhar a autoestima, a superar obstáculos, a gerir as emoções. Então nós temos também outras ofertas complementares que nem sempre conseguimos trazer para aqui, estão no catálogo,
estão 4 dos 5 já publicados no catálogo do ano passado. Quando fizermos o catálogo de 23, aliás, eu já estou a trocar os anos. No catálogo de 22, estão 4 dos 5 publicados. Quando fizermos o catálogo de 23, que é o próximo ano, já iremos colocar todos. Portanto, há sempre alguns materiais que não conseguimos falar aqui nestas sessões, mas que estão disponíveis. Portanto, se necessitarem de qualquer outro tipo de material, pois estamos ao vosso dispor para vos aconselhar aquilo que possa ser mais indicado para vós. Eu vou escrever também o do Departamento Internacional, que é o de sempre, porque eu, como veem, ando sempre um bocadinho de um lado para o outro. Então, as minhas colegas que estão em Lisboa é que acabam por conseguir dar o melhor suporte e mais rápido tempo internacional aos professores. De qualquer maneira, estamos todos ao vosso dispor. Pode ocorrer se mandarem para mim, eu depois pedir a alguma colega para tratar, mas daremos seguimento. Se enviarem para elas e for alguma coisa que não saibam responder, também estão sempre em contato comigo, portanto, de uma forma ou de outra, a mensagem chegará certamente a nós e depois a vós, claro. Só quero vos dizer que o link desta sessão vai estar disponível daqui a pouco e eu vou compartilhá-lo no grupo dos professores, nos vários grupos onde eu estou, para poderem visualizar esta apresentação da Rita, ok? E da Lida. Ok, um abraço a todos. Ok, obrigada, adeus.